aí, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma videoaula de matemática e hoje nós vamos aprender a como fazer o gráfico das soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Na aula anterior, nós vimos que uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, ela possui infinitas soluções e que essas soluções são dadas como pares ordenados. Hoje nós vamos aprender a como representar esses pares ordenados no plano cartesiano e, consequentemente, formar o gráfico das soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. E a representação desse gráfico será sempre uma reta. Então vamos lá. Exemplo: trace a reta que contém as soluções dessa equação. Letra A. 3x mais y igual a 1. E o nosso primeiro passo para fazer esse gráfico, o gráfico dessa reta, vai ser isolar o y. Sempre a gente vai isolar o y. Então, nós temos 3x mais y igual a 1. Olha só como é que vai ficar. Nós vamos deixar apenas y no primeiro membro. Isso que significa isolar y. Vai ficar y igual a 1. E esse 3x aqui, ele vai passar subtraindo. Ele está somando, vai passar subtraindo. Então, o primeiro passo já foi feito. Isolamos y. Ficou y igual a 1 menos 3x. O segundo passo, depois de ter isolado o y, vai ser montar essa tabelinha aqui. Vamos ver de que é composta essa tabela. Olha só, na primeira coluna aqui nós temos x. E o que é que eu vou colocar aqui? Bom, eu vou colocar possíveis valores para x. Nós aprendemos na outra aula que, dado um determinado valor de uma das incógnitas, a gente poderia encontrar o valor da outra incógnita, levando em consideração que a gente tem infinitas soluções. Então, olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou atribuir valores quaisquer para x, a fim de encontrar os respectivos valores de y. Já vocês vão entender melhor quando eu começar a substituir. Na minha segunda coluna, eu tenho o que eu encontrei no primeiro passo, que é a equação com o y isolado no primeiro membro. Y igual a 1 menos 3x. Depois, eu vou ter aqui os valores de y que eu encontrei de acordo com os valores de x que eu coloquei aqui. E por último, eu tenho aqui nessa coluna os pares ordenados formados. Então, eu coloquei aqui um determinado valor para x, encontrei o valor correspondente de y e aqui eu vou escrever o par ordenado xy. Vamos começar? Eu coloquei essa tabela com 4 espaços para a gente colocar 4 valores para x. Mas vale ressaltar que apenas 2 valores seriam suficientes, porque com 2 pontos nós determinamos uma reta. Então, quem quiser colocar apenas 2, coloque. O bom da gente colocar mais de 2 é porque vai ficar mais fácil de a gente perceber algum possível erro, certo? Então, eu coloquei aqui 4 espaços para a gente colocar 4 valores, mas basta colocar 2, certo? Obrigatoriamente, vocês têm que colocar 2. Então, vamos lá. Eu vou pensar aqui em 4 valores para x. Podem ser valores quaisquer. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar valores fáceis. Menos 1, 0, 1 e 2. Valores fáceis de substituir. Agora, vamos lá. Quando x vale menos 1, qual vai ser o valor de y? Eu sei que y é igual a 1 menos 3 vezes x. Então, vamos lá. Y vai ser igual a 1 menos 3 vezes, quem é x? Menos 1. Agora, eu vou fazer a mesma coisa na segunda linha, só que o x vai valer 0. Então, vai ficar 1 menos 3 vezes 0. Na terceira linha, 1 menos 3 vezes 1. E por último, 2. 1 menos 3 vezes
2. Então, percebam que eu substituí o valor de x por cada um dos valores que eu indiquei aqui. Agora, a gente vai fazer esses cálculos aqui e colocar a resposta na nossa terceira coluna. Vamos lá. Primeiramente, faz a multiplicação, né? Então, menos com menos dá mais. 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. Agora, 3 vezes 0, isso aqui dá 0. 1 menos 0, 1. 3 vezes 1, 3. Então, 1 menos 3, menos 2. E por último, 3 vezes 2, 6. 1 menos 6, menos 5. Vocês podem fazer esses cálculos numa folhinha de rascunho, tá bom? Para comprovar. Agora, a gente vai colocar aqui os pares ordenados formados. Nós temos aqui que quando o x era menos 1, o y era 4. Então, vamos colocar aqui. Menos 1 e 4 é o nosso primeiro par ordenado. Quando o x era 0, o valor correspondente de y é 1. Para x igual a 1, nós temos y igual a menos 2. E para x igual a 2, nós temos y igual a menos 5. 2 e menos 5. Bom, pessoal, e agora a gente vai para o nosso terceiro e último passo, que é traçar a reta no plano cartesiano. Então, para quem não lembra direito como é o plano cartesiano, aqui a gente tem na horizontal o eixo x, ou seja, todos os representantes de x estão aqui na horizontal. Lembrando que aqui do lado direito a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim segue infinitamente. Para o lado de lá nós temos os negativos, certo? Aqui bem no meio a gente tem o 0. Aqui na vertical nós temos o eixo y, certo? O eixo y. Para cima, nós temos os números positivos, eles vão aumentando. Para baixo, a gente tem os números negativos. E bem aqui no meio, o mesmo 0, certo? Nós vamos representar lá no plano cartesiano esses pares ordenados aqui, esses 4. Então, vamos começar. Menos 1 e 4. Menos 1 faz parte do eixo x, 4 faz parte do eixo y. Vamos lá. Menos 1 aqui no eixo x e 4 aqui no eixo y. Então, vai ficar assim. Marcamos o pontinho aqui. Menos 1 e 4. Nosso segundo par ordenado é o par ordenado 0, 1. 0 aqui do x e 1 daqui do y. Então, é esse 1 aqui. Como o 0 está exatamente aqui no meio, então, eu coloco aqui o meu ponto. O nosso terceiro ponto é o par ordenado 1 menos 2. Então, nós vamos representar aqui 1 do eixo x, aqui está ele, e o menos 2 do eixo y, aqui está ele. Então, vamos lá, 1 menos 2. Eu venho tracejando aqui e marco o pontinho. E por último, o par ordenado 2 menos 5. 2 do x menos 5 do y. 2 menos 5. Então, eu vou tracejando até ficar na altura do menos 5. E aí, o menos 5 vem encontrando aqui. Pronto. Percebam que nós temos aqui 4 pontinhos marcados. Agora, a gente vai apenas traçar a reta que liga esses 4 pontos. Percebam que, como eu falei para vocês, se a gente tivesse determinado apenas 2 pontos, já era suficiente para saber que a reta vai passar por aqui, tá certo? Pronto, e aqui está a nossa reta
que representa o gráfico das soluções da nossa equação y igual a 1 menos 3x. Letra B, a gente vai fazer o mesmo processo, traçar a reta que contém as soluções da equação x menos y igual a 3. Primeiro passo, isolar y. Então, vamos lá. Menos y é igual a 3 menos x. Para a gente deixar aqui y positivo, nós multiplicamos por menos 1. Toda a equação. Então, vai ficar y positivo igual a menos 3 mais x. A gente troca o sinal de todos. Menos 3 mais x. E a gente pode escrever isso aqui de uma maneira melhor, desse jeito aqui, ó. X, o x primeiro aqui e o menos 3 depois. Certo? Pronto, isolamos. Y igual a x menos 3. Quem quiser deixar y igual a menos 3 mais x, tá correto também, certo? Agora, no nosso segundo passo, nós vamos atribuir valores para x e encontrar os respectivos valores de y. Dessa vez, a gente já treinou, né, no item anterior, então eu vou colocar apenas 2 valores. Vamos colocar aqui um positivo e um negativo. Menos 1 e 1. Então, vamos lá. Para x igual a menos 1, nós vamos ter que o y vai ser, x menos 3 vai ser menos 1, menos 3. Para x igual a 1, nós vamos ter 1 menos 3. E aí, resolvendo isso aqui, a gente vai ter menos 1 menos 3, menos 4. 1 menos 3, menos 2. E aí, o par ordenado vai ser menos 1 menos 4. E o segundo par ordenado, 1 e menos 2. Fiz o plano cartesiano. Agora, a gente vai colocar os 2 pares ordenados que a gente encontrou. Nós encontramos lá naquela tabela os pares ordenados menos 1 e menos 4. Então, vamos lá. Menos 1 e menos 4. Menos 1 no x, menos 4 no y. Então, vamos lá. E 1 e menos 2. 1 no x, menos 2 no y. Feito isso, agora a gente só marca com a régua e traça a reta. Prontinho, pessoal. Aqui está a reta das soluções da equação x menos y igual a 3, que era a nossa letra B. E com esse exemplo eu encerro a minha aula. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!